Vitória, você foi candidata a vereadora em 2018. 2020. 2020. 2020. Fez uma campanha. Isso. Nessa campanha, claro que você visitou comunidades. Sim. Eu faço uma pergunta. O que foi que lhe chocou mais? Ou não teve algo que lhe chamasse a atenção com relação às comunidades? Com certeza você visitou bairros, você visitou zona rural, você Sim. deve ter feito todo esse movimento. Porque muitas vezes, Gabi, quem está nos assistindo, é algo que é distante de você, quando se diz as dificuldades que as pessoas enfrentam, a exclusão social, o problema alimentar, quando se discute que pessoas morrem de fome. E quando você vai para o campo, que está ali presenciando, algo vai lhe chocar, vai lhe trazer esse olhar diferenciado. E nessa experiência sua, o que foi que para você foi algo que você, muitas vezes, numa teoria, já tinha tido esse conhecimento, mas quando você vai para a prática, quando você vai para o local, quando você vai ali para a realidade, você se Você vê sensibiliza como é. e diz assim, eu não estou fazendo nada para buscar resolver um problema que muitas vezes são problemas gravíssimos e que a gente nem pensa que isso é do cotidiano de uma parcela da população do país que nós vivemos. E aqui tão perto, né? Muito perto, muito perto. Sim. Relate essa experiência pra gente, por favor. Assim, no ano de 2020, a gente ainda não tinha a perspectiva que a gente tem hoje em relação à pandemia. Né? A gente não tinha as vacinas, né? Que é o que nos protege, o que nos está protegendo hoje. Isso. E o que nos faz o direito de poder estar aqui sem máscara. Né? Então, um conceito que eu conheci agora há pouco na graduação, que é o conceito de direito à cidade. E é muito interessante que nas visitas, por mais que fossem limitadas por causa da pandemia, porque era preciso que tivesse esse cuidado, né, em relação à aproximação, em relação ao aperto de mão, ao abraço. E por mais que tivesse essa limitação, a gente percebia que o direito à cidade, muitas vezes, ele é violado. Né? Às vezes, na verdade, não é que ele seja violado, ele não é, de fato, efetivado. Né? Por exemplo, o que aconteceu... Vitória, explica, por favor, a diferença para quem está ouvindo. Direito. A diferença entre não ser efetivado e entre não ser efetivado e ser violado? Eu vou explicar com um exemplo. Vai. O mesmo exemplo. Por favor. Um exemplo que eu posso citar aqui em relação à violação do direito à cidade é o que aconteceu recentemente em Recife. E acredito que a gente não precisa ir para tão longe. As chuvas que aconteceram recentemente em Barbalha é justamente essa violação do direito à cidade, porque faz com que algumas famílias elas não tenham direito à moradia. Né? E esse direito à moradia ele é violado porque não há reforma urbana. Né? A gente tem um professor, que é o professor Roberto Lobato Correia, que ele fala que são 4 agentes, salvo engano, que fazem a cidade, né? Que produzem a cidade, que produzem o espaço urbano, que é o Estado, que é os produtores dos meios de produção, os latifundiários, os agentes mobiliários e, por último, mas não menos importante, que é quem de fato faz a cidade, que são os grupos sociais excluídos. Então, a gente só percebe quem são os grupos sociais excluídos quando acontece uma tragédia que já é anunciada, como aconteceu recentemente no Recife. Então, aqui no nosso município, a gente tem um avanço muito significativo no direito à cidade, no direito ao lazer, né? Mas aqui, como também no Brasil como um todo, a gente ainda sente essa falta da efetivação do direito à cidade, né? De mostrar para aquela população que ela tem direito ao lazer, né? Que ela tem direito a viver a cidade, a viver o espaço urbano, que ela tem direito à educação, né? Que a educação ela não pode ser somente aquela educação de sala de aula, aquela educação tradicional que a gente já conhece, mas uma intervenção na rua, uma intervenção justamente explicando esses temas que estão mais em relevância
né, na nossa atualidade. Então, o direito à cidade, quando ele não é efetivado, é porque ele não existe, né? E às vezes o direito à cidade, quando ele é violado, é porque ele existe, mas ele, de fato, ele não está sendo cumprido, né? A gente tem, por exemplo, diversos espaços que não cumprem a sua função social, né? Diversos espaços que têm uma influência de outros agentes, né? Dos agentes imobiliários, dos latifundiários, que acabam restringindo esse acesso do direito à cidade. E é algo, e o direito à cidade, por mais que em um município ele exista, é preciso para que a gente resista, né? Para que ele continue existindo. Porque são direitos tão frágeis, sabe? Tipo, a gente, por exemplo, os direitos das mulheres. Por muita luta, a gente conseguiu, por exemplo, o voto, né? Mas hoje a gente sabe que uma crise política pode mexer com os direitos das mulheres. E é igual ao direito à cidade, né? A gente precisa que ele continue sendo efetivado nos municípios que ele já está sendo.